Boa noite. Olá a todos, me chamo Túlio Matson Galvão e nessa aula vamos abordar um texto de Nietzsche sobre o filósofo Tales de Mileto. Esse texto ele está contido num livro chamado A Filosofia na Época Trágica dos Gregos, que vocês podem conseguir aí facilmente através da coleção Os Pensadores, né, cujo tema é o de Nietzsche. Bom, antes de mais nada é necessário explicar o que Nietzsche chama da época trágica dos gregos, que seria para ele a época da filosofia grega antes de Sócrates, antes do que ele vai encarar como o socratismo, o platonismo também, que na visão de Nietzsche seria uma decadência, um período decadente da filosofia grega. A época trágica dos gregos, portanto, é a época dos filósofos pré-socráticos. Por isso, nessa obra, Filosofia na Época Trágica dos Gregos, ele trabalhará esses filósofos pré-socráticos, tendo sido Tales o primeiro dele. E essa época trágica dos gregos é marcada, na visão de Nietzsche, por uma maior vinculação entre filosofia e vida, porque após Sócrates, portanto, após essa época trágica dos gregos, a filosofia começou a aspirar um mundo ideal, né, um além-mundo, na visão dele. E, ao buscar esse além-mundo que não tem correspondência com esse, e em certa medida nega tudo que esse mundo é, o que se está fazendo, em último caso, é exatamente negar a vida, negar essa vida aqui, tal como ela é. Uma filosofia trágica para Nietzsche, portanto, um pensamento trágico é aquele que afirma esse mundo e essa vida tal como eles o são. Para Nietzsche, filósofos como Platão, por não suportarem viver num mundo imerso no devir, no movimento, na mudança incessante das coisas, por não suportar viver no mundo imerso no sofrimento, cria para si, na sua mente, um mundo ideal, onde tudo é perfeito, tudo é belo, e passa a viver dentro desse mundo, o que ele chama de um além-mundo. Ora, em última medida, o que se está fazendo com isso é fugindo da vida, negando essa vida, negando esse mundo tal como ele o é. É o que Nietzsche vai associar com a sabedoria dionisíaca. Portanto, um pensamento, uma filosofia que vem depois de Sócrates e depois de Platão, é uma filosofia que perdeu essa sabedoria trágica que ainda era presente nos filósofos pré-socráticos. E nessa obra, A Filosofia na Época Trágica dos Gregos, que Nietzsche dedicará, portanto, a esmiuçar o pensamento desses filósofos trágicos, ou seja, desses filósofos pré-socráticos, a parte onde ele comentará sobre Tales é a terceira parte, que será alvo dessa aula. Ele vai iniciar o texto indagando sobre a proposição que torna Tales o primeiro filósofo. Ele vai dizer lá que a filosofia grega parece começar com uma proposição aparentemente absurda, que é: a água é a origem e a matriz de todas as coisas. Todas as coisas vêm da água, derivam-se da água. E ele vai dizer que esse enunciado é importante por três motivos. Primeiro, porque essa proposição enuncia algo sobre a origem das coisas. Ora, esse motivo ainda não torna Tales o primeiro filósofo. Por que não? Os religiosos, os sacerdotes da época, também proferiam proposições que enunciavam algo sobre a origem das coisas. Portanto, se fosse apenas por isso, Tales
não seria o primeiro filósofo, pois isso ainda os deixa em comunidade, em conformidade com os religiosos e os supersticiosos. Em seguida, ele vai dizer que essa proposição é importante porque enuncia algo sobre a origem de todas as coisas sem imagem e fabulação, sem se utilizar de um discurso excessivamente metafórico. Ora, mas isso ainda não torna Tales o primeiro filósofo. Por que não? Os cientistas também enunciam algo sobre a origem de todas as coisas e o fazem sem imagem e fabulação. A teoria de que todo o universo conhecido surgiu a partir do Big Bang, por exemplo, é uma teoria que enuncia algo sobre a origem de todas as coisas, que o faz sem imagem e fabulação. Então, por fim, o que torna Tales o primeiro filósofo? É o terceiro motivo pelo qual a sua proposição é importante, porque nessa proposição, tudo é água, está contida um pensamento, que para Nietzsche é tudo é um. E quando Tales se pergunta, se indaga que tudo é um, que há uma unidade em todas as coisas existentes, ele está pensando aí o ser e não o ente. O ser é tudo aquilo que existe, tanto aquilo que existe, que sabemos que existe, como todas as coisas que existem que ainda nem sabemos que elas existem. Esse é o ser. O ente é tudo aquilo que você possa delimitar. Por exemplo, os seres vivos, todos os seres vivos, a comunidade de seres vivos, são eles um ente. Todo o universo observável é também um ente, por mais longínquo que possa parecer, porque é possível delimitar uma entidade aí, que é todo o universo observável. Logo, isso passa a ser um ente. E quem se debruça sobre os entes é a ciência. Portanto, quando Tales diz que tudo veio da água, ele está pensando aí não entes específicos, mas o ser. Por exemplo, se ele tivesse dito que da água provém a terra, teríamos aí apenas uma hipótese científica. Sabemos que é falsa, mas dificilmente refutável no seu tempo. Mas ele não fez isso. Ele não falou que a terra, que é um ente, provém da água, que é um outro ente. A importância do seu enunciado é que tudo é água. E, ao fazer isso, ele supera o estágio das noções físicas da época. Ele vai além das observações empíricas. E é por isso que, para Nietzsche, uma grande qualidade do filósofo, aliás, uma das coisas que torna um filósofo é exatamente a capacidade de ir além dos enunciados empíricos e além da experiência. E ele vai falar que o filósofo faz isso através, vejam só, não da razão, mas da esperança e do pressentimento. Ele vai dizer que é a esperança e o pressentimento que põe asas nos pés dos filósofos. E para ilustrar isso, ele vai mostrar o exemplo de dois andarilhos que tentam cruzar um rio, um riacho selvagem. E nesse rio há várias pedras. O primeiro andarilho, que seria o filósofo, com pés ligeiros, né, já que a esperança e o pressentimento põem asas em seus pés, vai adiante e pisa lá nas pedras que encontram, mesmo que elas afundem bruscamente.
Porque ele não precisa construir um fundamento para sustentar o seu papel que o cientista terá que fazer, por exemplo. E é por isso que esse primeiro andarilho, guiado, além da esperança e do pressentimento, também pela imaginação, cruza primeiro o riacho. O outro andarilho, mais lento, pois tem um entendimento calculador, tenta atravessar o mesmo riacho, mas agora deve demonstrar como chegar lá. E aí a necessidade das comprovações empíricas. Ele precisa lá pisar numa pedra e dizer, não, de acordo com minha massa corporal e o peso dessa pedra e a velocidade da correnteza, se eu pisar aqui ela vai afundar, então eu devo pisar naquela outra. Meu passo tem 1,5 m e a distância até aquela pedra tem 1,7 metros, então eu não tenho que achar uma outra. Aí vagarosamente chega ao outro lado do riacho, mas muito depois. Um exemplo claro disso é de Demócrito e a questão do átomo. Demócrito defendia que todas as coisas que existem são compostas por um elemento que não pode ser dividido. Daí, átomo, aquilo que não pode ser dividido. Por isso que os livros antigos eram divididos em tomos. Veja, Demócrito, ao afirmar isso, cruzou o riacho. Foi necessário a ciência, mais de 2 milênios depois, tentar percorrer o mesmo caminho já alcançado por Demócrito e comprovar através do LHC, aquele enorme experimento, do enorme colisor de partículas construído ali entre as fronteiras da França e da Suíça, que custou bilhões de dólares, cujo início da internet remonta a esse experimento, já que teve que juntar cientistas de vários lugares do mundo, criando com isso o protocolo HTTP, para eles poderem se unir nesse mesmo ambiente virtual. Foi necessário todo esse investimento para se chegar à conclusão de que que há uma partícula que não é divisível, que seria o bóson de Higgs, ou a partícula de Deus, comprovando aí o que Demócrito já tinha afirmado. Veja, mais de 2 milênios, a ciência finalmente atravessa o riacho selvagem que Demócrito já tinha atravessado. E essa é a importância fundamental da filosofia, é mostrar aquelas coisas que são dignas de serem conhecidas. A ciência, portanto, sem esse norte, sem essa refinamento, tanto é que a palavra sábio, Nietzsche vai falar nesse texto, vem de sápio, que vem de eu saboreio, vem de sapiens, o degustador, e Sísifos, o homem do gosto mais apurado. Então o filósofo é aquele que tem um gosto mais apurado para demonstrar quais são as coisas dignas de serem conhecidas. E a ciência, portanto, vai no seu encalço para comprovar essas coisas já ditas pela filosofia. A ciência, portanto, sem esse refinamento de gosto dado pela filosofia, torna-se cega na avidez de conhecer tudo sem eleger quais são as coisas grandes, as coisas dignas de serem conhecidas. Outro aspecto importante sobre o pensamento de Tales, que Nietzsche vai reforçar desse texto, é algo que ele dá muito apreço, que são aquelas pessoas que vão de encontro a seu tempo. Por isso que ele não critica Sócrates, critica o socratismo, ele não critica Platão, critica o platonismo, ele não critica Cristo, ele critica o cristianismo. Porque todas essas pessoas foram pessoas que foram de encontro ao seu tempo. E isso é fundamental, porque
São essas pessoas que vão de encontro ao seu tempo, que prenunciam o futuro, prenunciam as coisas que estão por vir. E Tales, ele agiu de encontro ao seu tempo, porque os gregos eram o oposto de todos os realistas, porque eles só acreditavam na realidade dos homens. Tanto é que os seus deuses eram antropomórficos, já que eles consideravam a natureza apenas como um disfarce, um mascaramento, uma faceta desses homens deuses, desses deuses antropomorfizados. E Tales, ele vai se apegar exatamente à natureza. Porque quando ele diz que todas as coisas vêm da água, ou que a água é a realidade das coisas, ele está aí enunciando que a causa natural a causa da geração de todas as coisas é uma causa natural. Portanto, ao identificar uma causa natural, que é a água, da qual todas as outras coisas se originam, Tales está inaugurando aí um debate que viria a tornar-se um debate filosófico, porque aí nada impede que um outro filósofo diga: Heráclito, não é a água, é o fogo. E que um outro diga: Anaxímenes, é o ar. E que um outro diga: não é nem a terra, nem a água, nem o ar, é a mistura dos 4 elementos. E aí chega Parmênides e diz: não é nenhum desses, não há uma causa, não há um arqué, não há uma causa original, porque todas as coisas sempre existiram e sempre existirão. Não há, portanto, um começo, não há um início, porque se você diz que há um início, então você está dizendo que o ser veio do não ser, o que é logicamente impossível. Vê? Daí a importância do pensamento de Tales, de ter identificado e proposto um elemento natural como estando no cerne e na origem de todas as coisas. Porque, ao fazer isso, dirá Nietzsche, ao propor que a água é a unidade de tudo que tudo é água, ele inaugura a filosofia ao pregar uma unidade de tudo. Portanto, ao se indagar da existência de um ser que vai para além de todos os entes. E é por isso, portanto, que o pensamento de Tales tem valor mesmo depois de sabermos que ele é indemonstrável empiricamente, que não é possível afirmar, através de dados empíricos, que todas as coisas derivam da água. Mas não está aí a sua importância. A sua importância foi ter ido além de todos os dados empíricos disponíveis na época, porque nenhum dado empírico na época levaria Tales à conclusão de que todas as coisas vieram da água. Isso só foi possível porque, através da imaginação, vejam, não da razão, Nietzsche meio que inverte qual seria o atributo do filósofo. Através da imaginação foi possível Tales ir além do demonstrável. E é ao escolher esse caminho que Nietzsche vai denominar de insólito, assombroso, difícil e até divino, que a filosofia vai marcar o limite que a separa da ciência. Da mesma forma que, ao preferir o inútil, marca o limite que a separa da prudência. Não é à toa que Aristóteles definiam pensadores como Tales como pensadores imprudentes,
porque iam além dos dados empíricos. E ao preferir esse caminho da inutilidade e, portanto, separando do limite que a separa da prudência, que a filosofia também vai se separar da ciência, porque se você tenta dar uma utilidade à filosofia, você não está mais fazendo filosofia. Você passa a fazer ciência. Por hoje é isso. Até mais.